Se tem uma coisa que eu prezo bastante é a acessibilidade. Em um mundo consumista como o nosso, é cada vez mais difícil de ver empresas dando o devido valor aos jogos, filmes e animações que produzem. Sim, sempre vai ter a pirataria ou emulação para que você tenha acesso imediato e tranquilo para aquilo que não é mais comercializado, mas eu não acho que a pirataria e os relançamentos de jogos antigos de forma legítima são coisas que deviam anular um ao outro. Como o CEO da Valve, Gabe Newell, já disse uma vez, achamos que existe um equívoco fundamental sobre a pirataria. A pirataria é quase sempre um problema de serviço e não um problema de preço. Se um pirata oferecer um produto em qualquer lugar do mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana, que pode ser adquirido na conveniência do seu computador pessoal, e o fornecedor legal disser que o produto está bloqueado por região, chegará ao seu país 3 meses após o lançamento no celular e só pode ser comprado em uma loja física, então o serviço do pirata é mais valioso. E apesar de eu discordar em parte por achar que também é um problema de preços, ainda mais quando a Valve ficou cada vez mais complacente com os preços absurdos da indústria, graças a Steam monopolizar o mercado de jogos no PC, ele faz um ótimo ponto. Se os jogos fossem tratados como arte e não apenas como mais um produto, não haveria necessidade de lançarem compilados insuficientes de jogos antigos que são mais caros que os jogos na época, mesmo contando com a inflação. Assim como não haveria códigos-fontes perdidos que impedem remasterizações, assim forçando remakes de jogos como se eles substituíssem os originais. Você não vê réplicas da Mona Lisa sendo leiloadas em preços maiores do que a Mona Lisa original seria por um motivo. A pirataria nunca vai destruir a vontade das pessoas de colecionarem, de terem cópias físicas. E na teoria não custa muito relançar esses jogos sem precisar de um marketing muito forte. Mas como isso não acontece, vai ter gente inflando de forma exorbitante o preço de jogos para o comprador médio como eu e você. Não importa a qualidade do jogo, eu não acho que a cópia física de nenhum game devia valer R$ 700 sem frete. O quê? Ainda mais quando é a única forma legítima de ter acesso a um jogo que as empresas não estão de forma alguma se beneficiando por não estar mais em circulação. E digo mais, os jogos cuja experiência sendo jogada legalmente na mídia física do console que foi feito adiciona significativamente na experiência de forma que nem um relançamento faria justiça. O que é mais motivo de que empresas grandes como Square Enix, Sega ou Nintendo deviam dar o exemplo para sempre manter seus jogos acessíveis. Porque empresas indies que são muito mais propensas à falência podem não ter a mesma sorte. O que é o caso da falida empresa Sing, que fez 2 jogos de inigualável qualidade que, pela forma curiosa que interagiam com o Nintendo DS, viraram facilmente os meus 2 jogos favoritos, que estão até hoje presos no portátil. Hotel Dusk, Room 215, lançado em 2007, e Last Window, The Secret of Cape West, lançado em 2010. A Sing é uma empresa extremamente curiosa no mundo dos jogos. Fundada em 99, ela não possuía um foco necessariamente no superfaturamento de seus jogos, mas sim em criar experiências únicas e marcantes para seus jogadores. Uma causa nobre que talvez sobrevivesse no cenário indie atual, mas não no mundo frio e sombrio antes da visibilidade atual de que jogos são arte e sempre serão. Eles faziam jogos de segunda parte, geralmente precisando de uma empresa maior para publicar seus jogos, ao invés de trabalhar dentro de suas sedes ou lançá-las independentemente. Seu primeiro jogo foi em 2003, publicado pela Capcom para o PS2, Glass Rose, um jogo de terror point and click sobre um jornalista que é transportado magicamente para 1929, onde acontece uma série de assassinatos em uma mansão com a família Yoshinodo. Mas há 2 problemas que impediram o jogo de realmente estabelecer uma base de gamers fiéis para se interessarem assim. Primeiramente, o jogo tem um marketing bem ocidental, apesar de usar o ator Masahiro Matsuoka da banda Tokyo, que era popular na época, e arte na capa ilustrada pelo lendário Shinkiro, queridinho da Capcom. A estética do jogo tem essa vibe arte nouveau misturada com filme antigo, tentando pegar uma vibe que o jogo é mais velho do que realmente é, mas isso se torna um problema quando o jogo nunca nem saiu da Europa, sequer chegando nos Estados Unidos, que era onde o grande mercado está. Segundo, o jogo simplesmente não era bom. É um jogo de puzzle com um limite de tempo point and click feito para um console. É uma história desinteressante onde você anda sem rumo pela mansão esperando achar algo que te leve para a próxima área onde você vai ficar procurando cada pixel para saber o que fazer, igual a moda antiga. Lembrando que é feito para o console, então você tem que jogar um jogo point and click com o analógico que é um porre de se fazer por causa da sensibilidade e da precisão dos cliques. Somado com a falta de um guia decente e puzzles cansativos, provavelmente fez muitos ficarem perdidos e largarem o jogo em algumas horas. Glass Rose tem um sistema bem merreca de interrogação, onde você tem que tracejar falas específicas como se fosse um marca-texto para poder rebater informações e dialogar com outros personagens, mas o contexto é específico demais. Você não pode marcar vírgulas ou pontos finais, senão o jogo não vai reconhecer que você quis demarcar a palavra em si, enquanto às vezes você precisa marcar um enunciado inteiro com o substantivo, como a janela que quebrou, ao invés de só a janela. Que preguiça.
Imagino que por causa da má venda e má recepção, eles largaram a Capcom e passaram 2 anos sem lançarem jogos até o lançamento do Nintendo DS, onde a Sing faria seu grande hit para alcançar as massas, Another Code Two Memories, conhecido como Trace Memory nos Estados Unidos, porque sei lá o que o pessoal estava pensando em fazer troca de nome em todas essas coisas que tinham localização ocidental. É aqui onde podemos ver a Sing realmente estabelecendo a estética de que lhe daria identidade, usando o próprio console e a interatividade que ele tem como seu artifício principal. Eu não sei se já falei isso, mas o Game Boy Advance e o Nintendo DS são meus consoles favoritos. Fico surpreso que portáteis nunca são inclusos na discussão de melhores consoles por ser sempre o PS1, o PS2 ou o Super Nintendo. Não só eles tinham um acervo de jogos do caralho, como a mídia limitada da internet da época fazia ele ter várias gimmicks únicas que não chegavam a ser inconvenientes por não sabermos de alternativas melhores para aquilo. Era um potencial insano na época. O GBA era como ter um Super Nintendo no seu bolso. Bem, mais ou menos, era maior que um celular, então não cabia muito bem no seu bolso, mas você podia levar para vários lugares na escola e ao contrário do Game Boy, a tela era boa e você não tinha que ouvir o sound chip horroroso do Game Boy original. E com o PSP e o Nintendo DS sendo lançados, as possibilidades só aumentaram. Não só tínhamos um console portátil com a qualidade gráfica de um PS1 em nossas mãos se ignorarmos a resolução menor, como podíamos conectá-los em Wi-Fi e jogarmos pela internet. Claro que no Brasil isso não foi muito bem utilizado, já que o Wi-Fi só foi chegar aqui em meados de 2008 e ainda assim a maioria ainda tinha internet à descagem, mas no geral era muito prazeroso acompanhar a evolução gráfica em tempo real. Ainda mais quando nos anos 2000 a maioria das pessoas tem a memória de jogar jogos de Super Nintendo no PS2 graças àquela coletânea de 5.000 jogos em um. Crescer em meio de fácil acesso a todos os consoles graças à pirataria e emulação, que pelos consoles portáteis seriam os mais fáceis de rodar em PCs low specs e emuladores, fez com que eu fosse capaz de acompanhar no meu próprio ritmo o progresso dos games como tecnologia. Eu podia não ter um DS ou um GBA na mão, mas eu e meus amigos podíamos falar de nossa experiência jogando Pokémon Platina, Sonic Battle ou Ace Attorney por eu conseguir jogar aqueles jogos no meu computador merreca. Foi algo que infelizmente foi morrendo aos poucos com o advento dos smartphones. Claro, tivemos o 3DS em 2011, longe de mim tacar pedra no console. Muito pelo contrário, eu acho ele extremamente subestimado, assim como os outros quando se trata do assunto dos melhores consoles já feitos. O efeito 3D pode ter sido bem inútil em retrospectiva, mas com coisas como um analógico incluso, o Street Pass fazendo você ganhar um bônus só por levar o console com você pra fora de casa, uma conexão melhor de internet que deixa você usar apps ainda modernos como a Netflix, YouTube ou o Twitter. Ainda tinha bastante coisas para se aproveitar além do acervo de jogos que já era bem foda por si só. Eu não tenho nada para falar do PS Vita porque eu não joguei no PS Vita e vamos ser sinceros, ninguém liga pro PS Vita. Eu digo que os smartphones mataram os jogos portáteis porque agora temos uma potência do caralho para fazer jogos que são comparáveis ou melhores que PCs de porte médio, mas acabamos recebendo jogos meia boca porque a App Store prioriza anúncios, microtransações e outras mecânicas que lentamente estão chegando em jogos de console que vão ficando cada vez mais caros. Claro que temos o Nintendo Switch que funciona como um híbrido entre console normal e console portátil, mas vamos admitir que não é a mesma coisa. Bom, deixando meu saudosismo de lado, Another Code, assim como Hotel Dusk e os outros jogos da Sing, ainda usam a interatividade do DS ao seu máximo. No caso de Another Code, foi justamente porque tem uma espécie de DS dentro do jogo para se integrar com as memórias da protagonista, Ashley Mizuki Robbins. Eu gosto muito do design da protagonista, ela captura muito o tipo de fashion que as crianças achavam legal nos anos 2000. O tipo de menina que as meninas gostariam de se vestir igual, e que os garotos se apaixonariam e escutariam My Chemical Romance juntos. O gameplay é bem simples, é um típico jogo de puzzle onde você usa o DAS, Dual Another System, dispositivo criado pelos pais da Ashley que funciona apenas com ela para interagir com o cenário, utilizando o microfone, a tela dupla e o touchscreen para se sentir um só com a Ashley. Não tem muita graça fazer isso no emulador, já que você só está clicando com o mouse para ela andar, mas realmente tendo o dedo para usar ali, você sente um nível de imersão intencional que não sentiria se não estivesse jogando na mídia física. E isso não é coisa da minha cabeça. A história é sobre como a Ashley perdeu seus pais bem cedo na infância, tendo um pesadelo recorrente sobre estar em um armário e vendo alguém atirando em alguém quando criança. No dia antes do seu aniversário de 14 anos, ela é chamada para uma ilha deserta por alguém que disse a seu pai para finalmente se encontrarem. Porém, lá ela encontra um fantasma amnésico que apenas é chamado de D no começo do que só é visto pela Ashley porque, segundo ele só pode ser visto por pessoas de coração puro. Tendo certeza que irão encontrar respostas para suas devidas dúvidas ao entrar na mansão, os dois se unem para recuperarem suas memórias. Bora, Bill! Bora, filho do Bill!
Não chega a ser um jogo fantástico hoje em dia, mas eu vejo como pode ser uma ótima porta de entrada para quem começou a jogar videogames pelo DS, ou como o primeiro jogo no geral. Dá pra ver por aqui o começo de sensação de aconchego familiar da Sing e seus jogos, justamente pelo seu conceito e desenvolvimento narrativo. A escritora do jogo, Rika Suzuki, antes conhecida por... Ok, você me pegou, não faço a mínima ideia que jogos são esses. Eu sei que eu gosto de jogar muita parada nichada, mas até eu tenho meu limite, sabe? Eu vou precisar de ajuda pra tirar a melhor informação sobre ela. Difícil, cara, eu não tô achando nada, cara. Que bosta. Sabe uma coisa que eu odeio? Quando o youtuber chama um amigo pessoal do nada pra aparecer no canal dele sem introdução pra audiência. Você não concorda, Frost do canal do YouTube Lixeira do Frost? Exato, Takumi do canal Takumi Enferrujado. A única coisa pior que isso são aquelas transições cringe pra falar de propaganda no meio do vídeo. Como por exemplo esse anúncio aqui do Tigrinho e... Ei, calma aí. Eu só queria que você me falasse um pouco sobre essa tal de Rika Suzuki, você sabe quem é? Ah, sim, claro. Rika Suzuki é provavelmente a desenvolvedora de jogos mais subestimada da história. Eu digo isso porque, normalmente, mesmo quando citam as mulheres desenvolvedoras mais importantes da história, sempre esquecem dela. Isso muito porque sua influência dentro dos jogos é mais sentida no nicho das visual novels e jogos de aventura japoneses do que em outros espaços. Ela está nativa desde 1983, sendo mais antiga na indústria até que o próprio Hideo Kojima. Na época, Rika ajudou a fundar a empresa River Hill Soft depois de anos trabalhando como uma das designers na Sanrio. Sim, aquela Sanrio, a marca da Z-Girl maluca, que aliás está fazendo collab com o Junji Ito agora. É sério, cara, as Z-Girls vão aumentar até a cota de moleque traumatizado que elas geram depois de ver esse collab aqui. Focando no mercado de jogos de aventura, lançaria duas das franquias mais populares de sua época, Todoryunosuke, e talvez o seu jogo mais importante, o JB Harold Murder Club. Importante aonde, cara? Eu nunca ouvi falar dessa série. E sou eu que sou o vagabundo dos games obscuros aqui. O que você tá falando, mano? Calma, calabreço. Apesar do jogo ser praticamente desconhecido no ocidente, é um dos jogos de detetive mais bem vendidos da história. É um jogo de mistério e investigação dos mais aclamados, e tal feito bota o nome da Rika Suzuki como uma das principais desenvolvedoras mais importantes de videogame de todos os tempos. Ele tem aquela vibe aberta que força o jogador a ativamente investigar a situação de modo muito livre, sendo bem menos linear que a maioria dos jogos de aventura da atualidade. Dá pra dizer que ele compartilha do DNA do Deportopia Serial Murder Case, o pai dos jogos de investigação no Japão. Além desse sucesso absoluto, a sua outra franquia, Todoryunosuke, também foi uma franquia bem durável e era sobre o epônimo detetive resolvendo confusões por aí. É a mesma lógica da franquia Jake Hunter, que também é uma franquia de jogos de investigação onde o nome da franquia é o nome do detetive. Eu fico pensando como isso era mais comum no passado, e isso já me levou a várias conclusões estranhas quando criança. Tipo, eu acreditava que esse cara aqui se chamava San Andreas. Eu não tô brincando. What the fuck? Enfim, em seu longo histórico na indústria, ela se consolidou como uma das principais pessoas importantes para a fundação da Sing. Voltando ao Another Code, pessoalmente, digo que não sou muito fã da história do jogo, e eu acho ela meio boba. Entretanto, tem um aspecto dela que é absurdamente interessante: a relação da protagonista com o fantasma D. Os dois compartilham alguns paralelos em suas vidas e aos poucos, enquanto desvendamos os mistérios, vemos os dois se abrindo sobre seus traumas e questões. Sério mesmo? Eu acho que apesar da história ser simples, a honestidade emocional que o jogo contém consegue ser bastante conclusiva nos seus temas no geral. Tem uma certa vibe que, se fosse hoje em dia, teria que se esconder um pouco mais sobre seu sentimentalismo por medo de parecer meio cringe ou receber críticas sobre sua transparência na execução, sabe? Eu não vou mentir, eu não sou tão fã das loucuras sci-fi que tem nessa história, mas parece que os desenvolvedores sabiam qual que era a parte que realmente importava do jogo. Mesmo depois de concluir a história principal, o critério para pegar o final verdadeiro era achar todas as memórias do passado do fantasma, que basicamente fazia as coisas acabar do mesmo jeito, mas incluía umas cenas a mais relacionadas à vivência da dupla, que são simplesmente o fino do fino. São a coisa mais bonita desse jogo e é a conclusão temática dessa jornada. Entretanto, isso exigia que você achasse coisas específicas, e era bem possível você perder esse final acidentalmente. E é tão broxante você perder essa cena só porque você esqueceu de clicar em um lugar específico escondido durante alguma parte do jogo. Tanto que o recente remake de Switch meio que tirou essa ideia de exigir algum critério para você liberar essas cenas, e te deu logo o final verdadeiro se você zerar o jogo. E é mais bonito ainda essa questão da protagonista guiando o fantasma a descobrir suas memórias, quando você considera que aparentemente Another Code foi inspirado no fato que o pai da Rika Suzuki teve Alzheimer. E assim é possível entender que essa jornada de entendimento e recuperação de memórias é um paralelo à sua vivência com seu pai. Essa parte mais humana e centrada em vivências concretas é o cerne do que torna Another Code pra mim um ótimo jogo. E o mais interessante é que eu acho que a Sing também tem uma opinião similar em algum nível, pois Hotel Dusk, um jogo que eles lançariam apenas 2 anos depois, seria um jogo mais concreto, baseado em tópicos mais palpáveis e pessoais, sobre personagens, traumas, arrependimentos e experiências. Pô, achei interessante.
Eu acho que devia jogar o remake eventualmente, nem que seja pela experiência só. Valeu, Frost, eu não tava esperando aprender tanto assim sobre a Rika Suzy. Não, tranquilo, é nóis. Hora de voltar pra dimensão de bolso e causar um hiato de 4 meses só pelo meme. Ah, beleza, esquenta um chá aí pra mim que daqui a pouco eu chego também. Esse cara é uma figura. Bem, como o Frost colocou, a Sing tinha uma apresentação bem honesta sobre suas histórias narrativas que os faziam alcançar um público bem vasto. Então, sendo adotados pela Nintendo para fazerem mais jogos para seus consoles, continuaram publicando seus games para o Wii e o DS. Another Code teve uma sequência em 2009 chamada Another Code R, que pelo nome parece ser um remake, mas na verdade se passa cerca de 2 anos após o primeiro game. E apesar de ainda ser um jogo de puzzle, a ambientação teve um upgrade considerável por causa da direção nova. O primeiro jogo não parecia feio, as imagens pré-renderizadas das áreas que você anda lembram muito aqueles jogos de mistério de PC antigos, que era justamente a estética que eles estavam tentando pegar dada a experiência da Rika Suzuki. Mas Another Code R, além de ser completamente modelado com um 3D que envelheceu até bem para a época, ainda por cima estamos andando nesse estilo side-scroll, e quando temos uma transição de mapas, a Ashley sai correndo tipo "Uau!". Aqui a Ashley, agora com 16 anos, vai para um passeio no parque com seu pai para inicialmente passar um tempo de qualidade com ele após tanto tempo afastados, esperando se reconectar com ele e tudo o que passaram no primeiro jogo apenas para ele desaparecer mais uma vez. Fazendo Ashley perambular pelo lago Juliet à procura dele, enquanto encontra um pequeno garoto chamado Matt que coincidentemente está procurando respostas sobre seu pai que sumiu há 5 anos atrás no mesmo lugar que ela. Apesar de Ashley e seu pai Richard se reunirem e terem fechado a porta sobre seu passado, eles não necessariamente seriam uma família normal ou próxima, já que se acostumaram por bem ou por mal da ausência de um ou outro na própria vida. O jogo só expande o escopo da história do primeiro game, como seus temas, e é um jogo sobre relações familiares, sobre como dar um ponto final sobre um questionamento pessoal seu, não necessariamente irá lhe dar todas as respostas. Vai ajudar, mas também irá te apresentar novos problemas. O jogo também apresenta vários outros personagens que também possuem problemas na família e em situação similar, ressoando os temas sobre como as pessoas são criadas e seus ressentimentos pessoais sendo postos em choque contra os da Ashley enquanto ela resolve os problemas deles. Eu tenho muito apreço por esses personagens meio faz-tudo que sempre se veem inevitavelmente uma posição que precisam ajudar os outros antes de si. E não é nem porque se veem como heróis, mas porque sabem que eles vão estar perdidos sem apoio nenhum. É o tipo de situação que me encontro constantemente socialmente, então é bom jogar protagonistas de mente similar. A caracterização da Ashley em especial é algo que achei excepcional. Com apenas 2 anos de diferença, ela consegue ter um desenvolvimento e mudança de personalidade bem sutil. Seu redesign mostra que, apesar dela ser a mesma pessoa, alguns de seus traços e sua identidade não são exatamente os mesmos. A mudança de 14 para 16 anos não parece ser gritante quando você é adulto, mas dada a puberdade e que 2 anos é muito tempo de vida na perspectiva de um adolescente, eles têm muito tempo para se desenvolver de forma que muitos escritores só fariam o mesmo personagem de forma idêntica. Rika Suzuki até pediu para entrevistar uma criança filha de alguém do staff só para poder encaixar melhor as palavras que precisavam em momentos chatos. E esse tipo de apreço aos pequenos detalhes se mostra bastante evidente. Porém, é aqui onde os elogios param. O jogo é umas 3 vezes mais longo que o primeiro e apesar de eu estar falando bem dos jogos da Sing, não esperem eles serem jogos tensos de mistérios super complexos. São jogos sobre o cotidiano com reflexões bem necessárias e pontuais sobre os temas que abordam. Tá tudo bem com isso. A trama precisa de seu tempo para engatar, mas considerando que estamos falando de um jogo com cerca de 15 horas, o fato de não terem dublagem nenhuma faz com que ver essas animações em silêncio fiquem bem cansativas ao longo do tempo quando o diálogo do game chega a ser bem extenso. E eu digo isso como fã de visual novel. O Matt não chega a ser um personagem tão interessante quanto o D, mas dado que ele estava morto, acho que não dava para trazer o fantasma de volta, né? Um substituto vivo dá pro gasto, eu acho. O jogo tem esse sistema de diálogo que chega a ser bem sutil, mas também consequente por esse exato motivo. Você pode responder os personagens de forma polida ou de forma um pouco mais casual. No fim não faz tanta diferença assim, ainda mais porque a história não tem nenhum final alternativo igual no primeiro. E o pior de tudo sobre esse jogo, a integração que ele tenta fazer no primeiro game com o DS é algo que é tentado nesse com o Wii, mas o Wii é muito mais chato de aguentar as gimmicks do que com o DS. O máximo que o DS pede para fazer com a interatividade é girar uns pedaços de papel, pedir para pôr o dedo na tela e fazer movimentos específicos, e às vezes assoprar no microfone, mas com o Nintendo Wii é bem mais chato. Aponte para a tela, gire o emote, agora balança ele. Tem uma hora que o jogo pede para você apertar o botão do home do console só para você poder progredir no puzzle. Todo jogo do Wii tinha que constantemente lembrar que você não estava usando um controle qualquer, mas um controle que capta os seus movimentos. Uau!
Vamos fingir que isso vale a pena ter um controle que não vem com pilhas recarregáveis que acabam em 2 horas de uso, com jogos que constantemente pedem para você ficar gastando elas. Isso se o seu sensor for bom e tiver uma posição confortável na TV. Põe muito em cima e você vai ficar com dor no braço por ficar em pé na sala jogando. Põe muito embaixo e diminui só para dor no pulso. Se eu tiver artrite antes dos 30, eu vou culpar meu sedentarismo e as milhares de horas que passei digitando na minha vida, mas eu ainda vou achar uma forma de dizer que foi culpa da Nintendo, tá? Então se isso já é um porre de se fazer com um emote de verdade, imagina o saco que é fazer isso se você estiver emulando pelo Dolphin, tá entendendo? Não só não é a mesma experiência, como você vai estar fazendo CBT autoinduzido, tentando jogar esse jogo de forma inautêntica pelas gambiarras que você vai ter que inventar. O difícil acesso do jogo é uma pena, já que ele foi lançado na Europa e não nas Américas, então é o caso do jogo que, mesmo sendo bom, não está acessível para um público-alvo que provavelmente o adoraria mais que eu. Mas qual foi o motivo de eu falar sobre a Sing como uma empresa ao invés de só falar dos jogos que queria? Bom, além de que todos eles ajudam a compreender a narrativa maior sobre a importância da preservação dos jogos, somado à dificuldade de fazer o mesmo por conta de certos casos em específico, há mecânicas em Glass Rose e em Another Code que eventualmente seriam aprimoradas lentamente sendo postas em contextos melhores. Como o negócio de anotar texto e a parada de no final dos capítulos ter um pequeno quiz dos personagens recapitulando o que acabou de acontecer. E os títulos nos quais isso ia completar o sanduíche inovador da Sing seriam no melhor jogo refém do DS, Hotel Dusk. Em 2007, Sing lançou um ambicioso Hotel Dusk Room 215, onde acompanhamos o ex-policial do departamento de Nova York, Kyle Hyde, que após ter sido traído por seu colega de trabalho Bradley ao descobrir que ele fazia parte de uma organização criminosa, acabou ficando desiludido pelo seu próprio emprego ao descobrir do ocorrido e causar uma altercação que resultou nele atirando em Bradley. Kyle pede para sair, então, ficando desempregado, se não fosse por um amigo de seu pai, Ed, que o coloca na empresa Red Crown para ser um vendedor porta a porta de itens diversos. Em 28 de setembro de 1979, Kyle se encontra no Hotel Dusk, uma pousada modesta de 2 andares e com um suposto quarto dos sonhos, onde o sortudo que se hospedar ali terá não só uma boa estadia, mas seu desejo realizado. Logo de cara, você deve ter notado a diferença entre Hotel Dusk para Another Code, primeiramente pelo traço preto e branco e uso de rotoscopia que, parafraseando o livro 1001 Jogos que você deve jogar antes de morrer, faz com que você pareça que está jogando música e vídeo de Take On Me do A-Ha. Eu acho esse jogo de longe o mais bonito do console apenas por sua apresentação visual. Cabe muito bem a vibe noir que eles estavam tentando pegar de um conto da Agatha Christie. Segundo que o jogo tem essa mudança na resolução comparado aos outros jogos do DS, porque ele foi feito para você jogá-lo como se fosse um livro. Você segura o portátil não com a tela de baixo, mas pelos dois lados. Parece uma ideia boba e até uma que poderia se tornar inconveniente enquanto você joga, mas ficou surpreendentemente tranquilo de se usar. Juntando com a estética noir e a suavidade do jazz da trilha sonora, somado com um leve toque de bossa nova, tem um alcance de emoções surpreendente que ele joga na época e no hotel como se te convidasse a lembrar de cada trilha em cada momento que toca. O sound design também é muito bom, eu adoro esse jingle que toca quando você completa um puzzle, é tão satisfatório. Igual em Another Code, nós usamos a tela de baixo para navegar com o mapa e a visão de onde estamos em primeira pessoa para livremente perambular pelo hotel, assim como no final de cada capítulo tendo as recapitulações. Só que aqui fica bem mais coerente por causa do Hyde ser um ex-detetive. Ele sai de porta em porta xeretando as tretas do hotel e dos hóspedes, apesar de nem ser funcionário, remete ao seu emprego antigo, como ele nunca superou o que aconteceu. É um detalhe de sua personalidade que é posto até na forma que usamos o menu. A caderneta do Hyde é usada para mostrar os itens que ele carrega. Ele ainda fala com as pessoas de forma que parece um interrogatório, tanto que as opções e as caixas de diálogo têm como fundo uma pasta de arquivos, assim como quando ele vai mostrar os itens que você pegou para as pessoas que ele conversa. As opções de diálogo são bem fáceis de resolver, apesar de serem os únicos lugares onde você pode tomar um game over. O Hyde tem a opção de falar de forma normal ou de fazer alguma piada de um morcego. Geralmente é uma quebra de expectativa bem engraçada. Seu nome é Kyle Hyde mesmo? Segundo os meus pais, sim. Tá bom pra você? É, claro. Esquece o que eu falei. Peraí. É um nome bom, né? É, ótimo nome. Já vi vários assim na lista de telefone. Enfim, sobre o seu quarto. Pô, ele não vai falar mais nada do meu nome. Mas meu nome é tão legal. Você também precisa interromper a linha de raciocínio de algumas pessoas para progredir a história. Sem falar que no final de cada capítulo há certas perguntas em vermelho que, se você responder errado ou não pressionar a pessoa de forma certa, ela não irá te dar a resposta certa e bau.
Algumas dessas acabam sendo bem arbitrárias, mas acho que foi só pra dizer que havia uma forma de perder no jogo pra não terem aquele discurso cansado de que visual novel não é jogo. O resto de gameplay são os mesmos minigames que haviam em Another Code, coisas como desfazer um cabide para usar de chave quando a sua chave de verdade quebra, apontar um lápis ou montar um quebra-cabeça. Há cenas que realmente farão seu cérebro pirar se você jogar no console, mas que quando emulados tornam-se uma dor de cabeça que simplesmente não tem a mesma graça. Duas instâncias em específico me vêm à cabeça. Um é no capítulo 3, onde há um problema num quarto escuro onde uma criança não consegue ver nada e você precisa ir no quadro de luz ajeitar isso. A solução é simples, use seus dois dedos para empurrar ao mesmo tempo os dois interruptores porque eles não ficam ligados sozinhos. A tela do DS não possui um senso de touch que detecta dois lugares ao mesmo tempo, na verdade. Então, ele só faz uma média ao notar que tem mais de um toque para que isso funcionasse no jogo. Mas como não podemos dar dois cliques no mesmo lugar ao mesmo tempo com o mouse, você tem que fazer uma gambiarra no save state de apertar em um lado, pausar a emulação, colocar o mouse no lugar do outro interruptor e apertar no frame perfeito que você despausar o jogo antes do interruptor notar que você saiu dali. Se não fosse por esse macete, não daria para experienciar o resto da história desse game, que é o motivo justamente de eu avisar isso para quem quer testar o jogo. Então eu fico pensando quantas pessoas simplesmente largaram o game por não saberem disso. Eu não culpo eles por ser uma puta solução fora da caixa, mas é uma pena, porque perdem o resto do jogo no processo. Outra instância é quando você tem que fechar a tela do DS para ver o que está atrás de um quebra-cabeça, ou quando você precisa fazer respiração boca a boca na Mila. É uma forma bem inteligente de encostar os personagens de forma física ou de virar o quebra-cabeça, sim, mas quando tudo que você tem que fazer é apertar um botão no emulador para isso, qualquer imersão pensada para o físico perde bastante o seu efeito no virtual. É como ir num lugar presencialmente versus olhar para uma foto, sabe? Mesma visão, experiências diferentes. Mas se eu estou dando tanta ênfase na história a esse ponto, obviamente é porque ela vale a pena. Eu acho que Hotel Dusk é um jogo perfeito. Tão perfeito que as únicas falhas que eu realmente consigo pôr são relatos de fatores externos ao próprio jogo. E se a única forma de reclamar do game é de que não tem uma forma de jogar ele sem perder a imersão, fazendo um port que reformule a estrutura dele inteira lá Ghost Trick Phantom Detective, é um sinal de que não há nenhum erro sequer no resto para apontar. O elenco de Hotel Dusk é um emaranhado complexo de relações humanas, a ponto de que muitos dos personagens sequer sabem que têm um passado similar com outros ou que estão conectados. Então é impossível explicá-los em detalhes sem deixar o óbvio aviso de spoilers. Mas há algo sobre Kyle Hyde que o faz um protagonista atraente. Não digo isso no sentido dele ser bonito, apesar dele ser, mas no sentido de que para ele aquilo é apenas mais um dia de trabalho. Saindo por aí, importunando pessoas, fazendo perguntas, tanto como detetive quanto vendedor, isso é só o modus operandi dele, o que ele faz no cotidiano normalmente. Ele é uma pessoa bem desiludida com o mundo a ponto de o deixar preso em sua cabeça, com as poucas felicidades que ele tem sendo da telefonista de seu chefe que flerta com ele, e as besteiras do dia como quando ele acha um clipe de papel. Eu não sei porque ele tá tão feliz por isso. Takumi do futuro editando isso aqui de madrugada, eu só queria deixar claro aqui que eu nem ia pôr isso no vídeo, mas tipo, por algum motivo alguém tem um speedrun oficial que colocaram no site de speedrun do jogo de Hotel Dusk pra você chegar na porra do clipe de papel, velho. Não tem nada, só pra você ver a frase dele falando, peguei o clipe de papel. Você nem usa essa merda desse clipe de papel, cara. Pra que gravar essa porra? Mas ele não é desagradável com ninguém além de seu monólogo interno. Ele sabe que não é porque você tem uma história de vida miserável que é certo retribuir isso na primeira oportunidade que tiver. Ele é bem cético sobre a ideia do quarto dos sonhos realmente ser algo que funcione com ele. Afinal, a única coisa que ele realmente deseja é ter uma espécie de desfecho sobre por que seu amigo o traiu, quem era a organização que o convenceu a trabalhar para o crime. E no final, ele acaba realmente descobrindo sobre isso de uma forma que alguém talvez acharia coincidência demais, mas que, dada a temática do jogo, acho que funciona em mostrar que tudo na vida está por acaso. O próprio hotel torna-se uma espécie de personagem por colocar todas essas pessoas juntas no mesmo local, no mesmo dia e sem nenhuma espécie de planejamento maior. As coincidências chegam quando a jovem muda chega no hotel que foi trazida por um rapaz chamado Jeff Angel. Jeff, na verdade, só estava aqui porque o pai dele é considerado um dos melhores advogados de Los Angeles, se especializando em defender clientes do crime organizado, e no momento estava se envolvendo com clientes da facção Nilo. Por achar que seu pai era um homem arrogante e sabe tudo, eles entram em um confronto quando Jeff descobre que seu pai, Larry, estava recebendo quantias exorbitantes de dinheiro para proteger membros do Nilo, com o mais recente lhe dando $20 mil em espécie. Frustrado que seu pai ligava tanto para seus clientes sem dar a mínima para sua família, Jeff então rouba os 20 mil do cofre de seu pai, assim como seu revólver, para que quando a polícia descobrisse seu paradeiro, ele pudesse expor seu pai sobre o que estava acontecendo. E como isso vira problema do nosso amigo Kyle,
Bem, foi ele que achou os 20 mil sacados em plástico dentro da sua privada. E o revólver foi encontrado na cesta de roupa da lavanderia. Então não só ele tem que limpar seu nome da encrenca, como dar uma boa lição de moral no arrombado do Jeff. Qual é a graça? Sabe, garoto, eu já encontrei muita gente idiota, mas não é todo dia que eu encontro gente burra. O quê? Que é isso, meu nome? O carregador das malas do hotel também não é nenhum estranho para Caio. Luiz de Nono, que é justamente quem Caio suspeita de ser o ladrão, já que o prendeu diversas vezes quando os dois estavam em Nova York. Não só Caio tinha um braço direito com Bradley, como Luiz tinha um braço direito com seu amigo Danny. Os dois conseguiram um trampo para ganharem uma quantia exorbitante de dinheiro roubando quadros de um pintor famoso chamado Marcel Osterzon, cujas pinturas estavam dentro de uma sede do Nilo, onde Luiz trabalhava com Bradley sem saber que era ele. Danny pensou em roubar os quadros para si e ficar com o dinheiro, mas o plano com Bradley era apenas roubar uma das pinturas. Especificamente a do anjo abrindo a porta, porque sua irmã havia sido raptada pelo Nilo, forçando-a a cooperar com a organização criminosa e vazar dados policiais para que nada acontecesse com a refém. Então, quando Danny não compareceu ao restaurante onde prometeram ir caso o furto fosse um sucesso, Bradley imaginou que havia sido traído e voltou para onde estavam os quadros, matando Danny no processo, apesar de Luiz ter implorado seu amigo para que não voltasse para lá. Luiz largou a vida do crime, mas mesmo tendo se ajeitado na vida achando um emprego justo, continua desajeitado como sempre, o que ajuda ele ainda a parecer suspeito para Caio, que é o único que sabe de seu passado. Só de ver o ex-detetive ele já fica um pouco desestabilizado, mas depois de um breve desentendimento eles acabam virando bons amigos para o resto do jogo. O Nilo e Marcel Osterzon são dois grandes efeitos de dominó em comum com quase todos os personagens no Hotel Dusk. Desde as pinturas dele terem sido compradas e exibidas nos corredores, até um dos hóspedes ali presentes ser fã do pintor, Martin Summer. Martin é um escritor conhecido nacionalmente pelo seu primeiro trabalho premiado chamado A Palavra Secreta, um livro sobre como um homem comete o crime perfeito contra seu amigo que o traiu no passado. E apesar desse livro ser um best-seller, nenhum de seus outros projetos conseguiu atingir a qualidade ou o número de vendas de A Palavra Secreta. Isso porque, ironicamente, não foi Martin que escreveu o livro. Ele era um escritor de revista que entrevistava artistas maiores que ele, e apesar de sempre querer fazer sua própria obra, sabia que suas habilidades como novelista não eram impressionantes o suficiente para viver daquilo. Por sorte, Martin encontrou Alan Parker, outro escritor que frequentava a cafeteria na qual usava para escrever, e assim tornaram-se grandes amigos. Ao mostrar um esboço de A Palavra Secreta na confiança de que Martin não espalharia, ele publicou o livro no próprio nome e venceu a premiação na qual havia colocado para concorrer. Era incrível, uma obra de poder e beleza única. Ele fez um texto com a prosa e paixão que refletia sua vontade de almejar os seus sonhos. Ele ia ser um novelista, mas eu não conseguia pensar direito. Eu estava drenado, vazio, tomado por raiva e inveja. Foi como fazer parte de um sonho onde as ações não eram as minhas. Eu virei um novelista roubando as obras do Alan, mas eu não possuo o talento dele. Cada livro que faço é pior do que o anterior. E então o pior aconteceu. Meu assistente Dan encontrou o rascunho original do livro. Então você pagou o Dan para te enviar o rascunho? Por que você escolheu esse hotel para fazer isso? Eu tinha ouvido falar desse hotel pelo Alan, que o Hotel Dusk era um lugar especial para ele. Seja lá o que for, eu posso ver porque ele tratava como algo querido. Tendo esses sonhos arruinados, Alan nunca mais foi visto por Mark, muito menos por sua mãe Ellen, uma senhora de idade aposentada que trabalhava como apresentadora em um show de mágica. Apesar dela ter tido Alan em uma idade jovem, ela o abandonou para seguir sua carreira de sucesso, já que seu marido a havia convencido de parar de trabalhar, apesar do seu estrelato. 20 anos antes dos eventos do jogo, eles se reencontraram por pura coincidência na inauguração do Hotel Dusk, e apesar de Ellen ter medo de seu filho ter crescido por ressentimento do seu abandono paternal, ele a perdoou, prometendo encontrá-la mais uma vez. 10 anos depois, Alan se reencontrou com sua mãe, onde ela o deu uma caneta de boa sorte, no qual ele usou para escrever a palavra secreta. E após ter seu trabalho plagiado, Alan simplesmente desapareceu da face da Terra, não sendo sequer confirmado como vivo ou morto. Já na terceira idade, sem muitas pontas soltas em sua vida, Ellen ainda queria se encontrar com seu filho uma última vez, escrevendo no jornal da cidade uma mensagem para ele. Alan Parker, desaparecida. Estou procurando por você. Me encontre no seu aniversário, no mesmo hotel que nos vimos naquele dia. Bem, o dia havia chegado, mas Alan Parker continuava desaparecido. O cara que plagiou o livro do seu filho confessou. Ele está procurando por ele para fazerem as pazes. A pergunta agora é se seu filho vai perdoá-lo ou não. Eu conheço meu filho, Sr. Hyde. Alan com certeza vai perdoá-lo. É apenas a pessoa que ele é. O coração dele é grande e ele perdoou malfeitores piores. Afinal de contas, ele conseguiu perdoar a mãe que deu as costas para ele. Osterzon, apesar de ser um autor muito conhecido pelas suas belas pinturas,
havia supostamente morrido, com suas obras aumentando de valor significativamente após isso, graças ao efeito Van Gogh, com a mais cobiçada sendo a do anjo abrindo a porta. E o fato das obras terem esse risco de serem roubadas em qualquer exposição foi algo que assustou Grace Woodward, curadora da Galeria de Artes May, que estava precisando de dinheiro por um motivo bem infeliz. Seu marido havia perdido um processo onde um paciente de sua clínica havia morrido e a família do mesmo ameaçou sua carreira de cirurgião. Apesar dele ainda conseguir trabalhar, os recursos financeiros que lhe faltavam causaram uma instabilidade na família que fez Grace se divorciar de Kevin, deixando para trás sua pequena filha Melissa, enquanto estabelecendo uma relação com Iris, sua meia-irmã de longa data, que apesar de não ser conhecida por Kevin ou Melissa, confiou nela para relatar que havia feito algo terrível para conseguir o dinheiro que salvaria seu marido da falência, e que caso Iris não ouvisse nada sobre Grace até o Natal daquele ano, ela precisaria entregar uma fita para o homem que pintou o anjo no Hotel Dusk. Então Osterzone está no hotel enquanto você joga? Você deve ter se perguntado. Bom, sim e não. E surpreendentemente, o mar de coincidência não acaba por aí, porque a pessoa que é responsável por revelar todos os segredos por trás do Hotel Dusk foi trazida para cá pelo próprio Jeff Angel. Tá vendo como tudo está interligado? Mila Evans é reconhecida pelo Kevin Wood, por ser uma paciente que, apesar de ter sido tratada por ele após um espancamento, lembrou que mesmo com a menina ficando em coma por 10 anos, nem seu pai, nem sua mãe nunca vieram visitá-la. Sua mãe havia morrido em um acidente de avião em 1960, deixando Robert Evans, seu pai, completamente desolado. Como última coincidência dessa história, um amigo da faculdade de artes que ele frequentava, chamado Dunning Smith, também havia perdido sua mulher no acidente, deixando sua filha sem mãe. Unidos em seu luto, Robert Evans tem a ideia de fabricar a lenda de Osterzone, um pintor falecido do século XIX que seria pintado por Dunning e divulgado na Galeria de Arte May, cujo Robert era dono, deixando os dois ricos o suficiente para que Robert comprasse o Hotel Dusk como uma cobertura para seus encontros secretos artísticos, assim como um compartimento secreto que lhe funcionaria como uma oficina de arte para Dunning, descoberto por Kyle e Lewis depois de eles tomarem uma paulada na cabeça no último capítulo. Dunning queria parar de pintar como Osterzone, não só por estar cometendo fraude ao inventar esse pintor que estava sempre tendo obras novas descobertas e fazê-lo sentir miserável, como também porque sua fama chegou nos ouvidos do Nilo, que o forçou a continuar trabalhando para que suas pinturas valiosas pudessem ser roubadas, sem ninguém descobrir graças ao seu esconderijo no hotel. Quando Dunning pede para sair, Nilo sequestra sua filha e bate na Mila a ponto dela ficar em coma, por ela protestar em estarem raptando sua amiga que estava junto dela na época. Após o ocorrido, Evans teve que vender todas as pinturas para o Nilo para cobrir as despesas de Mila, chamando a atenção de Kyle e Bradley, que provavelmente teriam dado fim às operações da facção, se não fosse pela irmã do Bradley também ter sido raptada, fazendo com que virasse cúmplice de Robert. Mas quando sua irmã foi morta sem motivo aparente, Bradley suspeitou que havia sido Robert Evans, assim matando-o e fazendo Kyle ter que atirar no seu parceiro, saindo da polícia. Mas antes de Bradley morrer, ele foi ver Mila Evans após o funeral de seu pai, e por ela ter o mesmo nome de sua falecida irmã, decidiu dar-lhe o bracelete que era dela, como um elo entre as duas Milas. Isso tudo deixou Dunning Smith, que tinha se tornado dono do hotel antes de Evans desaparecer, a pintar por 3 longos anos, desesperadamente esperando que um dia sua filha Jenny retornasse. Mas após nenhum sinal de resposta, ele desistiu e reformou o hotel para esconder seus rastros, com o único atrativo sendo essa ideia do quarto dos sonhos 215, e assim ele se manteve por 9 longos anos. Mas eu não ligava pra fama, dinheiro, nada. Só queria minha filha de volta. Mas ela não voltou. Não, senhor. Por mais que pareça ridículo o número de pessoas com tantos passados entrelaçados aparecerem no mesmo lugar para meio que se resolverem entre si e encontrar essa resposta que tanto procuram ao mesmo tempo, é algo que vejo acontecendo no mundo real justamente pela casualidade da vida e como ela consegue ser mais estranha que a ficção às vezes. Todo mundo é um pouco letárgico nesse jogo. Todos eles têm problemas que estão prestes a desmoronar seus seres por completo, mas que não demonstram explicitamente porque, bem, a quem isso lhe interessa? Que espécie de adulto seria ele se eles desabassem em qualquer empurrão? Não é como se o mundo fosse parar, porque nós temos nossas queixas mal resolvidas. Isso vai do cara que todos consideram fracassado até aquele que parece que tem tudo sucedido na vida. Na verdade, é tudo uma questão de o quão bem você consegue mascarar seus problemas debaixo do tapete. O que ajuda Kyle é como ele sutilmente consegue descascar as camadas de inibição das pessoas dado seu trabalho interrogatório, fazendo ele parecer confiável por sua atitude apesar de ser um resmungão. Porque, queira ou não ele admitir, ele sente bastante empatia com os outros que encontra. No fim, acaba que seu sonho e os sonhos inconscientes dos outros hóspedes acabam sendo realizados de forma heterodoxa. Ele descobriu sobre o porquê de Bradley ter traído a polícia, mas será que isso fará superar seu passado? No fim, foi só mais um dia na vida dessas pessoas. Todas elas não estão mais perto da sua posição ideal.
Bradley continua morto, os pais da Mila continuam mortos. Dani ainda cometeu fraude e terá que responder pelos seus crimes. A mãe de Melissa continua desaparecida, assim como Alan Parker. Fisicamente, presencialmente, nada mudou. Mas o que mudou foi a forma de pensar dessas pessoas, o ponto de vista delas, porque com o livramento de ter mais uma pessoa para pôr aquilo que os incomodava para fora, enquanto ainda ganham as respostas que eram combustíveis para suas lástimas, eles conseguem se desenrolar, se sentirem mais otimistas com o futuro próximo. Jeff volta para casa sabendo que não precisa estragar a vida de seu pai para remendar sua relação, e já que não matou ninguém com revólver ou gastou o dinheiro roubado, não vai ter consequências muito pesadas no que ocorrer. Kyle decide acolher Mila e levá-la para casa, agora com um novo propósito de sua vida em ajudar alguém em situação de necessidade para que não continuasse perdido na vida adulta. A vida deles pode não estar mudada a ponto de ser um 180, mas pelo menos uma porta se fechou. O que antes remoía seu cérebro, agora é um pensamento que não te sufoca mais. Eu vou começar de novo, Sr. Hyde. Vou escrever um best-seller. E ele vai ser de minha autoria dessa vez. E eu decidi basear o protagonista em você. Quando estiver pronta, você vai ser a primeira pessoa a ler. Até breve, bom senhor. Que as boas venturas sempre estejam lhe guiando. Você vai voltar pra cá algum dia, Sr. Hyde? Talvez, quem sabe. E você? Ah, com certeza. E na próxima vez eu vou ficar no quarto dos desejos. Meu desejo vai ser realizado. Com certeza. A própria pintura Anjo Abrindo a Porta tem uma certa interpretação bem clara. É Dani Smith com saudade da sua filha, sentindo que talvez só se reencontre com ela em sua morte, por ela não estar mais viva, perdendo sua fé, mas ao mesmo tempo vendo ela como um anjo da guarda em sua vida. A única coisa que o ainda dá significado, que o protege. O que deixa muito mais satisfatório saber que na tela final, revelam que o Nilo finalmente libertaram a Jenny, deixando-a ver seu pai mais uma vez. Esse jogo é lindo. Fantástico. Não conheço ninguém que tenha jogado e não tenha achado maravilhoso ou se identificado com alguma coisa ali. Não foi necessariamente um best hit, mas criou uma base fiel de seguidores que estavam ansiosos para ver mais da empresa. Jogos inovadores e cartesianos assim não são fáceis de se ver toda hora. Ainda mais sendo uma pequena empresa com acesso limitado a vendas internacionais. Tanto que jogos como Again, que tem a mesma estrutura, feitos pela Sync, não conseguiram a mesma popularidade, apesar de provavelmente ser pela história mais fraca. Mas, e se eu te dissesse que o que já era bom, agora ficou melhor ainda? Em 2010, Sing lançou seu último grande jogo, e a prova de que não saiu barato foi justamente o fato de que no mesmo ano, a empresa registrou falência por 3 milhões de dólares. Foda. Enfim, o jogo era a sequência de Hotel Dusk e Last Wing, Secret of Cape West. Imagino que o título somado ao jogo ser exclusivo da Europa dificultou pra caralho saber que esse jogo era uma sequência, mas dado que o jogo se passa em outro local, não poderiam chamar de Hotel Dusk 2, né? Eu não vou ser tão extenso quanto fui sobre o primeiro game, mas eu quero que vocês saibam que Last Wing é um aprimora em tudo que o primeiro jogo já fazia. A trilha sonora continua gostosa, Daisuke Kanazaki continua arrasando no quesito visual, com o mesmo estilo de apresentação, e dessa vez o cara tá com um terno preto muito foda que deixou ele ainda mais chavoso. Tá bom, eu vou amenizar na verdade. Mas dessa vez a história é um pouco mais pessoal, porque vamos acompanhar um Kyle mais manso, mais ameno. Não só porque ele teve as respostas que queria sobre seu amigo Bradley, mas porque agora é uma história bem mais caseira. Kyle não está mais no modo emprego, é uma história sobre sua casa, seu apartamento, na moradia Cape West 1 ano depois do ocorrido em Hotel Dusk, após seu chefe Ed o demitir por estar sempre desleixado no trabalho. Eu fico surpreso com o quanto o jogo foca no emprego de Kyle Hyde, sua ansiedade sobre não ter um pagamento para o aluguel para a dona do condomínio Margaret, enquanto o apartamento está a alguns dias de ser fechado, assim expulsando todos seus inquilinos. O condomínio Cape West é um lugar muito mais familiar do que o Hotel Dusk, muito mais fácil de se identificar, já que eu também moro em condomínio agora. É vendo o dia a dia de Kyle Hyde, a preguiça que ele sente de sair da cama quando ele acorda, as ligações diárias que ele tem da mãe preocupada com ele, enquanto o Kyle esconde que foi demitido. Isso é muito real para qualquer um que já ficou desempregado por longos períodos de tempo. É uma situação patética de precisar fazer coisas, não ter dinheiro e ter que se conformar com isso porque o relógio não vai parar para você. Kyle é visto como preguiçoso quando, na verdade, preguiçoso é só o adjetivo que dão para muitas pessoas presas nas próprias mentes. E quando nossa mente não tem nada para se ocupar, a tendência é nos isolar.
Lembrar de problemas antigos? Procurarmos uma desculpa de se sentir miserável enquanto ainda trabalhamos para fazer o básico durante o dia. A mensagem de que todo mundo tem problemas está presente aqui de novo, mas agora no ambiente domiciliar. Há um você, funcionário, e você, a pessoa. O que você é no dia a dia pode se mesclar, mas no fundo, suas experiências pessoais são sempre o que fica na sua cabeça. Mãe. Você quer mesmo saber a verdade sobre o que houve com seu pai? Agora eu quero. Mesmo se revelar coisas que eu não queria saber sobre ele, eu preciso saber a verdade sobre o que aconteceu. Chris Hyde era meu pai e eu sinto que é meu dever descobrir o motivo de sua morte. Cada capítulo se passa em um dia diferente do fim de dezembro. E eu recomendo jogar esse jogo justamente nessa época, como eu fiz, porque ajuda ainda mais na ambientação. O fim do ano é quando você fica nessa mentalidade de então é Natal o que você fez durante o ano ou deixou de fazer, sempre se culpando pelo que estava fora do seu controle, fingindo que podia ser mais do que quem você já é, porque você pensa que na verdade sim, estava sob seu controle. São tantas as pessoas ao redor do mundo, forçadas a manter suas dores para si. E de uma coisa eu tenho certeza, eu sou uma delas. O fato de estarmos indo em apartamentos no lugar de quartos temporários de hóspedes nos diz muito mais sobre as pessoas apenas pelo ambiente. O Caio, por exemplo, tem uma casa modesta, mas bem desarrumada. Ele tem um bichinho de pelúcia, põe a TV ligada com um ruído branco para não ter que se importar com o estado do seu quarto. Ele tem uma boa amizade com o dono do restaurante que fica no térreo do apartamento por sempre ir lá almoçar um hamburgão com batata. Gente como a gente. No final, cada capítulo ele volta pro apartamento dele no horário de noite para refletir sobre o seu dia e o que aconteceu. São momentos de pausa bastante reflexivos que deixam o jogo com um tom muito pé no chão, e o mesmo vale para seus vizinhos. Não é interessante como, apesar de vivermos no mesmo teto que vários outros, podemos não conhecer nossos vizinhos além do superficial? O máximo que eu sei do meu vizinho do lado é que ele tem alguma rinite, dado que nossos banheiros são separados por uma parede com a abertura no mesmo lugar, então eu posso escutar ele escarrando toda vez que eu vou cagar. E a vizinha de cima é uma evangélica que tem 7 crianças em casa que todo dia ficam pulando pela casa, derrubando o móvel a ponto de foder o teto inteiro do meu apartamento. Aprende a usar camisinha, ô piranha do caralho. Esse jogo vai justamente atrás de conhecer as pessoas que devíamos conhecer por fazer parte do nosso convívio, pois talvez elas tenham mais importância para nós do que pudéssemos imaginar. Talvez eles estivessem prontos para nos ajudar o tempo todo, e o que impediu isso fomos nós mesmos, que nunca estendemos a mão. Caio dessa vez tem um arco sobre seu pai, Chris Hyde, um arrombador de cofres que trabalhava para a Condor, uma subsidiária do Nilo que foi misteriosamente assassinado após tentar encontrar o valioso diamante conhecido como a Estrela Escarlate. Por que ela tem esse nome, seu topázio branco? Foi justamente por ter perdido seu pai aos 9 anos que ele decidiu se tornar um detetive para descobrir quem havia tirado a vida de Chris. Mas também é completamente ciente de que tem um pouco de vergonha de seu pai ter sido um criminoso para sustentar sua família. O lugar onde ele mora não é necessariamente luxuoso, todo mundo ali é meio fudido. Inquilinos e proprietários estão igualmente devendo dinheiro para alguém em algum lugar. O elevador nunca funciona direito e o último andar é completamente abandonado por motivos que Caio desconhece. Ou pelo menos é o que ele pensava, até receber uma misteriosa carta que o mandava descobrir onde estava a Estrela Escarlate, implicando, entre outras coisas, que o passado de seu pai e a resolução de algo que lhe atormentava faz tanto tempo estavam bem debaixo de seu nariz. Eu ainda tenho algumas reclamações parecidas com as que eu tinha com Hotel Dusk, como alguns minigames serem impossíveis de resolver sem uma gambiarra fodida no emulador, e fechar e abrir o DS perder muito da graça quando você só precisa apertar um botão, mas o fator de usar o console como um livro ainda se mantém, assim como a caderneta e a lista de personagens. Tem uma hora que o jogo te pede para desenhar a Mila, já que ela faz um desenho do Caio, e você pode desenhar qualquer coisa ali que ela aceita, mas como eu estava muito imerso no jogo para fazer só um cheat post sem graça, eu achei melhor caprichar. Uma tentativa foi feita, eu acho. Nada mal pra quem nunca fez pixel art. Tem coisas como um Game & Watch jogável e até um livro dentro do jogo que recapitula os eventos como se tivessem sido escritos pelo Martin Summer. Chega a ser bem atmosférico e ajuda caso você seja um esquecido que não lembra o que leu um dia depois de ler. Um relato que senti que foi muito especial pra mim quando eu joguei foi quando me pediram para resolver umas palavras cruzadas baseadas em coisas que estão no restaurante. É algo completamente opcional de se fazer, mas se você acertar, você pode pôr seu número na rifa onde você irá ganhar um cheque de $1000 no dia 23. Dali você tem 3 opções. Ou você dá o dinheiro pro dono do restaurante após uma rodada de sinuca quando ele fala que tem um conhaque de qualidade na mesma faixa de preço. Você pode dar para Marie Rivet, uma viúva que foi recentemente roubada e está sendo vigiada pelo Condor, já que seu marido trabalhava para a facção sem ela saber. Ou para Tony Wolf, vizinho que foi a primeira pessoa da qual ela acusou de ter roubado o anel dela, por ele ser um pé rapado que está sempre pedindo dinheiro por ter uma ficha criminal registrada. Em resumo, eu preciso de $1000 para cobrir minha conta. Eu odeio estragar sua alegria, mas eu não tenho dinheiro.
E eu achando que você tava nadando na grana. Você acha que eu ia estar morando numa pocilga dessa se eu tivesse? Tony, na verdade, era um músico de sucesso, mas ele sempre teve o pavio curto que o fez bater em seu empresário quando viu que estava gastando o dinheiro dele. Isso fez com que sua imagem e carreira fossem por água abaixo num piscar de olhos. Ele pode ter um passado meio perturbado, mas algumas ações não o fazem um monstro. Não é como se ele fosse um completo vagabundo, a música é algo que claramente o liberta dos problemas que ele tem como uma válvula de escape. E, bem, eu acho que gastar $1000 em cachaça quando você está desempregado é uma ação irresponsável, e a Marie foi bem rude ao acusar alguém de roubá-la logo de primeira. Então eu fui ver sobre por que o Tony precisava de dinheiro e fui convencido. O diretor falou que ele pode dar minha fita demo pra alguma gravadora. O problema é que antes eu preciso pagar. E como eu vou gravar no estúdio sem dinheiro? Se eu tivesse, eu tenho certeza que eu faria um disco incrível. Olha, Tony, $1000 seria o suficiente. 1000? Acho que com essa quantia dá pra fazer algo que eles vão curtir. Por que não fica com isso, então? Tá falando sério? Eu não posso ficar com isso, cara. Claro que pode. Faça o que disse. Grava essa fita e mostre que você é bom. Mas e se não for bom? Larga a modéstia. Não brilha em você. Essa é a sua chance de voltar ao normal. Eu sei, mas ainda assim... Olha, Tony, você precisa desse dinheiro, certo? Tem fãs por aí esperando você dar um jeito na sua vida. Sem contar que isso não são minhas economias nem nada. Eu ganhei num quiz. Pega logo o dinheiro. Você tem certeza? Absoluta. E é melhor você sumir da minha frente antes de eu mudar de ideia. Claro. Você é o cara, Hyde, e você não vai se arrepender. Não vou desperdiçar essa chance. Se desperdiçar, vai ter que se ver comigo, hein? Então, no final do jogo, quando descobri que ele realmente tinha conseguido fazer uma gravação de sucesso para a gravadora, possivelmente recomeçando sua carreira e conseguindo conquistar a outra vizinha que ele estava interessado, eu fiquei com um sorriso gigante no rosto. Qual é a sua? Andando com a guitarra a essa hora da manhã? Consegui um emprego. Sério? Um emprego? O lugar é pequeno, mas vão me deixar tocar depois de ouvir a música. E amanhã vou estar gravando a minha fita. Arranjou o estúdio? Arranjei. Os 1000 que você me deu foi pra um bom lugar. Bom saber. E quando estiver gravado, o céu é o limite. Sei lá, acho que esse jogo inteiro é bastante terapêutico pra mim. Talvez porque eu já estive demais nessa situação do Caio, de ter de brincar de psicólogo por uma mistura de não saber dizer não pros outros, junto com saber que ou é isso ou pensar nos mesmos pensamentos de sempre. Então você vai ajudar os outros, mesmo que você corra o risco de ter seu ouvido virando pinico. Aí eu falei pra minha ex, então vai embora, a casa é minha mesmo, você não faz nada aqui. Cara, é a quinta vez que você me conta essa história, já não tá na hora de superar não, já faz 3 anos. Bom, eu acho que você tem razão, né? Tá bom, tá na hora de parar. Enfim, sobre a minha ex, o jogo encerra com a mesma conclusão de que nada está traçado no futuro. E apesar de essa incerteza ser pessimista na maioria dos contextos, o fato de que pela segunda vez, Kyle Hyde conseguiu juntar todas as pessoas ao redor dele para saírem juntos da inércia mental que possuíam, mostram que, aonde ele estiver, Kyle e as outras pessoas vão estar bem melhor com ele presente. Depois da falência da Sing, o terceiro jogo do Kyle Hyde seria bem provável, mas algo que adoraria ver, e é até dado como possível no final do jogo, já que ele termina bem aberto. E havia um plano de crossover entre a duologia do Kyle com a da Ashley em um jogo final, onde a gente veria um Kyle Hyde idoso falando com a Ashley um pouco mais velha em um terceiro jogo para as duas franquias. Adoraria ver isso acontecendo, mas jogos com alma assim não são feitos para o sucesso como jogos que seguem as trends. O que é uma pena, porque eu não acho que há nada como os jogos que a Sing tentou fazer. Mas não é como se todos os funcionários da Sing ficaram sem trabalhar quando o estúdio fechou também. Esses jogos deram um currículo do caralho. Há uma espécie de sucessor espiritual de Hotel Dusk que tentaram fazer no 3DS chamado Chase, Cold Case Investigation, publicado pela Arc System Works. Esses caras fazem algo além de jogo de luta? Era pra ser um jogo episódico sobre 2 detetives trabalhando em um caso maior, mas como nunca saiu mais nada do projeto, só sobrou um jogo de 1 hora e pouca que prometeu alguma coisa, mas não entregou nada. Eles não necessariamente podiam fazer um jogo novo, já que os direitos da franquia eram exclusivos da Nintendo, dado que o Kyle Hyde e a Ashley aparecem no Smash Bros. Brawl como troféu e no Ultimate como espírito, a Nintendo ainda lembra e gosta da franquia de alguma forma. Claramente é muito querida pelo seu público-alvo e pela sua publicadora. Não acho que faria um remake do zero para Another Code no Switch se não tivesse algum apelo emocional por parte dos criadores dessa franquia.
E eu só consigo esperar que, mesmo com mais jogos saindo atualmente do que nunca, esse jogo tenha tido um pouco de atenção nos holofotes a ponto de vender bem o suficiente para um terceiro jogo. Dado que Famicom Detective Club só foi lançado para o Switch agora, em 2020, para ter uma sequência saindo esse ano, dia 29 de agosto, acho que é um sinal de que a Nintendo quer que o nintendista jogue mais do que Smash, Mario e Zelda no console. Talvez um remake da duologia Cowhide saia na mesma pegada, o que eu acharia um pouco decepcionante, dado o quão bem estilizado o jogo foi pro DS, e o quanto perderíamos a estética se virasse um jogo 3D. Mas ei, se for pra ver qual a conclusão que Rika Suzuki tem pra Ashley e Kyle, estarei esperando de braços abertos. É melhor vocês comprar se for anunciado, hein? Apoie projetos pequenos, senão eu vou clonar seu cartão e te pôr no devedor de tantas cópias compradas no seu nome. Desgraça. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Já faz um tempo que eu não posto vídeos e isso é porque... Tem vários motivos, na verdade, mas o principal é que agora só tem vídeo grande pra fazer, só as coisas que eu tava enrolando pra fazer e escrever, porque eles são projetos bem maiores e com um nível maior de qualidade do que eu costumo só gravar, abrir e postar. Esse vídeo de Hotel Dusk é um deles, é um dos exemplos da direção que eu sempre quis colocar meu conteúdo e espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostaram, comente o que acharam, não se esqueçam de falar sobre o jogo se vocês já ouviram falar, se parece interessante. E é claro, se você é novo aqui, se inscreva e dê uma olhada nos outros vídeos que eu fiz anteriormente. Se você realmente quiser me dar uma força maior, você pode ser membro do meu canal, onde você ganha acesso antecipado aos meus roteiros e aos cortes dos meus vídeos. Ou você também pode me ver fazendo lives na Twitch, geralmente nos fins de semana, sexta, sábado e domingo, ou só quando me dá vontade mesmo. Eu tô um pouco mais animado, melhor esses dias, então talvez eu consiga fazer algo com mais consistência. Já prometi isso várias vezes, mas... Ei, a esperança é a última que morre. Além dos membros do canal que estão sempre me ajudando aqui, eu quero agradecer também às pessoas que me deram suas vozes para dublarem um pouco dos personagens além de mim. Eu tenho uma voz boa para dublar os personagens, mas dessa vez eu queria dar uma diferenciada e ajudar também uns amigos youtubers meus. E é isso, fiquem no aguardo, porque só vai sair pedrada a partir de agora. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até mais.